Diante de muitos desfalques, o Palmeiras contou com dois fatores para vencer o Corinthians no derby. A estrela de Rafael Veiga, sempre muito decisivo em clássicos, e a base. Vamos analisar. Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma análise tática, continuando a falar sobre esse derby. Vitória contra o Corinthians merece mais conteúdos aqui no canal, né? E dessa vez é pra falar no que foi, na minha visão, talvez o grande fator positivo do Palmeiras nesse derby, que foi a categoria de base, os garotos da base, que foram muito bem contra o Corinthians e tiveram que ser muito utilizados, né, em termos de quantidade mesmo. Já teve uma análise pós-jogo aqui no canal que saiu ontem mesmo depois do jogo falando sobre essa partida, mas eu precisava fazer um vídeo só sobre esse tema pra gente analisar taticamente. Porque, primeiro de tudo, o contexto já era um contexto muito complicado, especialmente para a dupla de zaga do Palmeiras que foi pro jogo. Porque o Palmeiras faz sim um grande trabalho nas categorias de base, né? Os garotos que estão surgindo são prova disso. Hendrick, Estevão, Luiz Guilherme e tantos outros. O Palmeiras faz um grande trabalho nesse sentido. E uma parte fundamental do trabalho de base é a transição do sub-20 para o profissional. Porque um garoto ele pode ir muito bem no sub-20 e não ir tão bem no profissional, porque são dois contextos, dois cenários totalmente diferentes. É uma transição que é complicada, são exigências diferentes e por isso essa transição deve ser feita com calma, sem pressa, com paciência, num contexto positivo. Só que o contexto não foi possível nesse jogo contra o Corinthians para esses garotos. E aí principalmente pro Vitor Reis, né, porque diante de tantos desfalques por Copa América e também por lesões, o garoto teve que estrear naquela bucha contra o Fortaleza e estrear como titular logo num derby contra o Corinthians. Então o contexto dava margem para queimarem o garoto, só que não foi isso que aconteceu. Analisando especificamente o Vitor Reis, foi realmente uma atuação soberba do garoto, tá? Como o Palmeiras marcava muitas vezes a saída de bola do Corinthians lá no alto, várias vezes eles tinham que apelar para um chutão buscando o Yuri Alberto. E o Vitor Reis, ele era o jogador muitas vezes encarregado de perseguir o Yuri, de dividir essa bola, de dificultar para o Yuri receber esse jogo direto do goleiro. E o garoto foi muito bem nessa tarefa, sempre muito firme nas jogadas, acertando o timing desses lançamentos, conseguindo roubar, conseguindo rebater, conseguindo afastar o perigo, e mesmo quando ele não conseguia necessariamente rebater ou trazer a posse de bola para o Palmeiras, ele conseguia ao menos dificultar para o Yuri ganhar essa primeira bola limpa, né? O importante é que o jogador do Corinthians ele não conseguisse já direcionar um passe a partir desse jogo direto, e o Vitor Reis ele conseguia atrapalhar, ele conseguia dividir, conseguia fazer com que a bola ficasse viva, porque aí facilitava para o Palmeiras ganhar ao menos a segunda bola, né? Então defensivamente foi uma atuação muito boa e muito segura do garoto de apenas 18 anos. E para coroar uma atuação que já era muito boa e que já merecia elogios, sem nem contar a parte ofensiva, o garoto ainda vai lá e faz o gol do 2-0, faz um gol de cabeça, que foi muito importante, tá? Porque deu tranquilidade pro Palmeiras, alargou a vantagem do time e não à toa rendeu ao Vitor o prêmio de melhor em campo. Só que não foi só o Vitor Reis que brilhou, porque a gente precisa também falar do Naves. Uma coisa seria o Vitor estrear ao lado de um zagueiro mais experiente, que passa uma segurança, como o Gomes, o Luan, o Murilo, um cara mais xerife, que comanda ali a zaga. Outra coisa é ele estrear ao lado de um outro garoto, que é o Naves. Isso poderia tornar a situação mais complicada. Só que a postura do Naves foi a postura de um zagueiro experiente, de um zagueiro que passou muita confiança ao longo da partida também. Dentro da partida o Naves teve um papel defensivo diferente, em alguns momentos ele precisou dar um pouco mais de cobertura para saídas do Vitor ou proteger, ser o segundo cara que disputa ali a bola, e em outras vezes ele teve que sair também para disputar com o Yuri Alberto, para disputar com outros jogadores do Corinthians nessas bolas mais quebradas. E das duas formas o Naves passou muita segurança, sendo muito assertivo nos botes, nos desarmes, né? Ele é um zagueiro que é discreto, que aparece menos ali ao longo da partida, né, que não faz tanto alarde, mas que sempre aparece muito bem, sempre é muito seguro, né, ganhou muitas divididas importantes ao longo do jogo.
Além disso, ofensivamente, o Naves é um zagueiro que inicia muito bem o jogo, que inicia muito bem a construção. Ele é um zagueiro que tem aquele passe que quebra uma linha de marcação, que ajuda o ataque do Palmeiras, e não só o passe, mas ele tem também a iniciativa para o passe, a iniciativa para arriscar uma bola que talvez tenha um nível de risco maior mesmo, mas que vai ajudar o ataque do Palmeiras, que já vai quebrar uma linha de marcação. Isso é muito importante para os zagueiros, ainda mais agora que o Palmeiras perdeu o Luan, que é um zagueiro que também tem essa característica. E quando a gente fala sobre a parte ofensiva, não foi através de um passe, mas teve sim a ajuda do Naves no primeiro gol do Palmeiras na partida, porque toda aquela jogada se origina de uma pressão pós-perda do Palmeiras. O Palmeiras estava ali no ataque, montado, perde a bola e pressiona imediatamente depois para sufocar, para manter o ataque, para já roubar a bola, e quem faz isso é o Naves, junto com o resto do time. Ele quem pressiona o portador, consegue essa recuperação que acaba gerando o lance para falta do Palmeiras. Então também tem um dedinho do Naves ali no primeiro gol do Palmeiras. E quando a gente olha para as estatísticas dos dois nessa partida, a gente tem números defensivos excelentes, né, dessa dupla de zaga. São 6 cortes, 3 interceptações, 7 desarmes e só um drible sofrido dos dois somados, tá? Um drible sofrido ao longo dos 90 minutos, além de 13 duelos ganhos e 2 faltas cometidas apenas. Um drible sofrido para 2 faltas cometidas. Muito interessante isso, além de 2 bolas longas certas para 3 tentadas. Então, essas estatísticas, elas são muito interessantes para confirmar o que a gente viu dentro de campo. Inclusive, a gente sempre posta essas estatísticas logo depois da partida nas nossas redes sociais, tá? Então, se você ainda não segue o Análise Verdão nas outras redes fora do YouTube, é só procurar @Análise Verdão no Twitter, no Instagram, no TikTok, no que você quiser. A gente tá por lá produzindo outros conteúdos inéditos. Agora, não é só da dupla de zaga que a gente precisa falar não, viu? Porque para Naves e Vitor Reis brilharem defensivamente, foi fundamental também a proteção do Fabinho como primeiro volante desse time. Ele precisa ser comentado também, porque ele é um cara que já tem um pouco mais de tempo no profissional, né? Não é uma cara tão nova assim, não é tão garoto, mas a missão de substituir o Aníbal Moreno, que é um dos jogadores mais importantes desse Palmeiras, não é uma missão nada simples, ainda mais sendo num derby e ainda mais quando a gente olha para a história do jogo, né? Porque o Fabinho ele inicia ao lado do Zé Rafael, já meio baleado, não fazendo uma boa partida. Depois a dupla de volante ali do Fabinho vira o Gabriel Menino, que é um jogador que marca muito menos. Depois vira o John John, o time fica todo remendado e dentro de todo esse contexto o Fabinho fez o seu papel. Ele teve bons índices defensivos protegendo a entrada da área do Palmeiras, deu pouco espaço para os melhores jogadores do Corinthians, então é interessante perceber como o Rodrigo Garro, que era o camisa 10 do adversário, só conseguiu participar bem quando recuou para ir buscar a bola no pé dos zagueiros ou quando teve bolas paradas, porque o Fabinho foi muito bem nessa marcação. E mesmo quando o Garro recuava, o Fabinho tava lá no cangote dele. No comecinho do jogo teve um lance que o Palmeiras sobe a marcação em cima do Corinthians e o Fabinho vai lá roubar uma bola do Garro dentro da grande área do Corinthians, gerando uma boa chance de gol do Palmeiras. Então realmente o Fabinho conseguiu boas recuperações ao longo da partida, foi muito bem defensivamente. Uma coisa que talvez o Fabinho ainda possa evoluir e tem margem para essa evolução é aquele passe mais vertical, o passe que ajuda mais a construção e até um pouco mais de velocidade para fazer essa bola girar ofensivamente. Nesse sentido, o Palmeiras ainda sente muito a ausência do Aníbal Moreno, que é um volante que é craque nisso. Craque nessa questão de fazer o jogo rodar, fazer o jogo girar, e claro que o Fabinho pode aprender muito com o argentino nesse sentido no dia a dia do Palmeiras. Mas vamos combinar que quando a gente olha para a parte ofensiva, o Fabinho compensou isso ao longo do jogo fazendo esse golaço, esse gol de placa, né? Esse gol totalmente proposital do Fabinho, o primeiro cabeceio rasteiro da história, enfim, um golaço. Então, meus amigos, a vitória nesse derby passa sim muito pelas crias, e eu citei 3 aqui que pra mim tiveram maior destaque, mas sem falar de Estevão, sem falar de tantas outras crias que tiveram que jogar diante de tantos desfalques do Palmeiras, seja jogar mal ou jogar bem, mas tiveram que ser utilizadas, deram a cara a tapa, e vamos combinar que esforço não faltou de ninguém, certo, meus amigos? Só que é sempre importante a gente também regular as expectativas.
Eles são garotos, a oscilação é normal de acontecer, se ela vier a acontecer. O próprio Naves é um ótimo exemplo disso. O Naves, desde que subiu pro profissional, sempre foi muito bem, sempre foi muito regular. Só que recentemente teve falhas, falhou contra o Juventude no Allianz Parque, falhou contra o Fortaleza fora de casa. Faz parte, é normal. O Fabinho também está buscando cada vez mais o seu espaço. O Vitor Reis está sujeito a oscilar também, ele tem só 18 anos, gente. Então não é porque ele foi muito bem no derby que ele vai fazer todas as partidas desse nível no profissional. Ele está sujeito a oscilar porque são jogadores que ainda estão em formação, e a partir do momento que o Palmeiras utiliza esses jogadores dentro de campo em jogos importantes, eles estão sujeitos a essa oscilação. Então é muito importante a gente ter consciência disso para não queimar os garotos depois da primeira falha que eles tiverem, certo? Mas você, concorda comigo, discorda? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, e só te faço 2 pedidos agora no finalzinho do vídeo. Se você curtiu, deixa o like, que aí essa análise tática chega cada vez a mais palmeirenses, e também inscreva-se no canal. Batemos recentemente os 70 mil inscritos, agradeço muito a vocês, fico muito feliz que tem tanta gente que gosta de analisar o futebol, assim como nós aqui no Análise Verdão. Então, se você também curte, inscreva-se aqui no canal, porque tem muita análise bacana pra chegar ainda. Fechou, meus amigos? No mais é isso, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo todos no próximo. Tchau, tchau!